quero compartilhar com você uma palavra que eu a chamei de conspiração divina. Conspiração divina. Quem gosta de teoria da conspiração aí? Rona, nem sei o que é isso. Não, gosta não quer dizer que você acredita, só quero saber se você gosta dessas teorias de conspiração. Por exemplo, de que existe uma área secreta nos Estados Unidos onde eles escondem naves espaciais e coisas de aliens que eles encontraram, mas eles guardam isso. É a Área 51, né? Alguém já ouviu falar nisso? Quem gosta dessas teorias conspiracionais? Quem gosta? Assim, acha legal, interessante, curioso pelo menos. Eu gosto, sabe? De que existe, por exemplo, né, tem alguns que acreditam, outros que não, mas culturalmente é chamado de teorias da conspiração. De que, na verdade, todos os presidentes aí, eles estão ligados aí numa ordem, uma ordem mundial de domínio do mundo, e, na verdade, é tudo um grande teatro. Às vezes parece, né? Não sei, mas é interessante essas teorias da conspiração, né? Nós temos várias, mas o que é interessante de uma conspiração, o que é uma conspiração? É uma trama, é um plano executado, onde existem coisas por trás que não estão claras a todo mundo. Basicamente é isso. Uma conspiração é essa, é isso. Uma conspiração é uma trama, é um plano, é algo que alguém bolou, engenhou, e que não é claro para quem está vendo, mas tem um propósito por detrás, um propósito escondido. Todo mundo entendeu o que é uma conspiração? Isso é uma conspiração. Conspiração é isso. Eu amo filme de agente secreto, né? Filmes de espião, eu acho incrível, né? Tem vários filmes, né? Eu tenho o famoso James Bond, só que o James Bond é legal, né? Porque ele é legal, né? Ele está o tempo todo impecável, né? Ele bate em todo mundo, ele sempre sai bem, ele consegue dar o resultado. É legal, mas eu acho mais interessante aqueles filmes de espião que eles têm que se infiltrar e ninguém sabe quem ele é. O James Bond já chega se apresentando, gente. Que agente secreto é esse? Bond, James Bond. Todo mundo já sabe quem ele é, né? Tem um filme incrível, que é Salt. Alguém já assistiu, da Angelina Jolie? Salt, que ela é espiã soviética, e ela tem uma missão que foi treinada a vida inteira para aquilo. A vida inteira ela foi treinada para um projeto de vida que era executar a morte do presidente. Num determinado momento, lá, enfim. E é um projeto onde pegaram ela como criança. E toda a vida dela foi treinar ela para um alvo, para um propósito final. E é interessante que esse filme ela se infiltra, ela se veste de homem, ela coloca uma maquiagem lá. É incrível, um filme. E ela se enfia lá e dá um jeito. É um filme muito bom, assim, de ação e tal. Mas é interessante, porque eu estava lendo esses dias a respeito de guerra e tudo mais. Aí eu acabei caindo num documentário na Netflix sobre espiões, sobre conspirações. E muitas dessas coisas que a gente assiste em filmes, elas são reais. Existem tramas, por exemplo, a Guerra Fria que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética no mundo inteiro, foi basicamente uma guerra de tramas e de conspirações. Para você ter noção, a embaixada americana feita na Rússia, o tijolo que os americanos compraram para construir a embaixada tinha explosivos dentro, no tijolo, que eles estavam tramando um plano para que quando tivesse todo mundo lá, aquela embaixada explodisse. E o documentário é sobre aqueles que participaram desse plano, dessas conspirações. E é muito interessante porque quando há essas conspirações, esses planos, quem está engenhando o plano, ele pensa em detalhes que talvez parecem não ter sentido algum, mas no final aquilo vai dar certo, aquilo tem um propósito, aquilo tem e é uma coisinha aqui, outra lá e tal, e isso é o que é legal numa grande conspiração. A palavra conspiração parece negativa, parece pejorativa, mas eu preciso te contar, existe uma conspiração de Deus contra a sua vida. Existe uma conspiração divina. Existe um aparato, um engenho, um plano de Deus que sustenta a nossa vida e que Ele bolou e que tem detalhes e que tem toda uma engenhosidade criativa da parte de Deus, onde nada é sem propósito. Existe uma conspiração divina com a minha vida, com a sua vida. E é
E é interessante quando a gente começa a olhar a nossa vida e a nossa trajetória de vida sob a perspectiva de que existe um Deus, entre aspas aqui, porque é um título que eu dei, um Deus conspirador, um Deus que está conspirando, um Deus que está tramando algo, no bom sentido, um Deus que está cuidando de cada detalhe. Quando nós passamos a olhar para a nossa vida, entendendo que há um Deus por trás de tudo isso, tudo muda. E essa é talvez a grande boa notícia que eu quero compartilhar com vocês hoje. Existe uma conspiração divina, e a tua vida não é por acaso, você não está aí vagando por uma vida aleatória e por um destino desconhecido. Deus conhece os seus dias e Ele tem um propósito para você. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, e são planos de paz e de esperança, para lhes dar um futuro, para que prospereis. É isso que Deus tem para a sua vida, amém? Você crê nisso? Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte, sabemos, Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero ler mais uma vez e eu quero que você preste o máximo da atenção. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse é um dos textos talvez mais evocados da palavra de Deus, mais memorizados por muitos, né? Porque ele carrega uma verdade eterna, uma verdade bíblica, uma verdade sobre Deus e sobre nós, extremamente importante, que eu quero hoje ajudar ao máximo, ao que tiver ao meu alcance, te ajudar a compreender algo eterno, algo do céu sobre sua vida, que pode mudar o seu destino, pode mudar a sua forma de enxergar a vida, pode mudar a sua forma de viver, pode mudar o seu ânimo, sua esperança, pode mudar a sua fé. E eu quero falar sobre essa conspiração divina sobre sua vida. Num momento muito crítico da minha vida, onde eu precisava milagrosamente de uma provisão de Deus, eu estava recém-casado, eu vinha de uma série de frustrações profissionais, trabalhava com alguém, aí não pagava, ia para uma outra empresa, a empresa fechava, e aí eu sempre lá, trabalhando com vendas, porque eu tinha tido um problema gravíssimo, tranquei a minha faculdade, mas consegui oportunidade na área comercial, comecei a trabalhar, e nunca as coisas vingavam, e eu vivia essa frustração, já servia a Deus de todo o meu coração, já fazia o máximo, eu estava recém-casado, e pela graça de Deus eu recebi uma oportunidade, que talvez seria a oportunidade da minha vida, que eu consegui entrar num processo seletivo para uma vaga, que eu, na verdade, não teria como, eu não teria como ser contratado, porque eu não tinha nem os requisitos mínimos. Inclusive, se você acredita em conspiração divina, eu quero te contar essa história. Eu olhei uma vaga, e eu sabia das minhas qualificações, eu entro no site dessa empresa, e olho lá 2 vagas para a área comercial, consultor comercial e coordenador comercial. E eu me candidato para essa vaga, vejo tudo que eles precisam, as documentações, currículo e tudo mais, e eu me inscrevo, que na época era por e-mail, não era um formulário, era por e-mail. E no título, no assunto do e-mail, você precisava colocar qual era a vaga que você queria concorrer. E eu coloquei comercial. Eu coloquei o quê? Comercial. E eu digitei comercial. E enviei. Me chamam para a entrevista, fiquei muito animado. Eu me vesti da melhor maneira possível, peguei lá minha pastinha, levei as minhas coisas, fui para a entrevista. E a primeira coisa era uma entrevista com uma assistente de RH que fazia aquela filtragem básica para ver se não era se era alguém que não tinha como participar do processo seletivo. E só depois começaria o processo seletivo. É alguém que fazia uma filtragem inicial. E quando ela começa a me entrevistar, ela flui na entrevista e faz toda a entrevista comigo. E ao final da entrevista, ela faz uma pergunta que eu não entendi, fui entender depois. Ela me entrevista, ela fala, show, Ronan, que legal, eu acho que você realmente tem o perfil, acho que vai ser legal você participar desse processo, acho que é importante. Falei, uau, que legal, né? Aí ela
Aí ela para por um instante, assim. É para coordenador comercial? Quando ela falou assim, eu falei, sim. Falei assim, sim. Aí ela olhou, pois é, né? O problema é que aqui na vaga para coordenador, nós temos 3 requisitos iniciais que você não tem. Você não tem uma pós-graduação em gestão comercial e eu acho que você fica de fora, não tem como. Daí eu falei, o que você achou da entrevista? Perguntei para ela. Ela falou, acho que foi muito boa, você foi muito bem. Mas você acha que eu não conseguiria nem participar do processo? Você acha que eu não tenho condições, nem competência para participar do processo, pelo que você viu aqui? Não, eu acho que você tem. Eu falei, então só me coloca. Só me coloca. Porque se eu não puder ser, eu não vou ser. Pode ficar tranquilo. Só me coloca. Ah, tá bom, ela falou. E me colocou. Amanhã começam as dinâmicas de grupo da coordenação comercial. Eu falei, tá bom. No outro dia eu estava lá. O processo seletivo durou 3 meses. 7 etapas. 7 etapas. Começou um grupo de 15, foi afunilando. E chegou uma hora que nós estávamos em 3. E eu estava indo, a cada 2 dias eu estava indo para essa empresa. Eu fui 3 vezes repetida em 3. E eu chegava na sala de espera e estava lá aqueles 3. Todos nós sabíamos que estavam concorrendo para a vaga, né? E a gente se olhava. E chegou um dia em que eu não percebi. Eu não percebi, mas não tinha ninguém na espera. Eu estava distraído, estava nervoso. E eu fui para mais uma etapa de seleção. Eu estou lá com o diretor e com o gestor da área, junto com a gerente de RH, e foi a entrevista em que eles me comunicaram. Me comunicaram que eu seria contratado. Aquela menina de RH, depois que eu fui contratado e eu entrei na empresa, eu descobri que ela estava saindo da empresa. Era o último processo seletivo dela. E eu acho que ela fez, descumprindo as normas, porque, quer saber, estou indo embora mesmo? Vou botar esse menino aqui na... E ela me botou, e depois ela já estava saindo da empresa, já foi embora. Mas aí eu consegui avançar no processo, a gestão gostou, e eu fui contratado. Eu fui contratado para a vaga de coordenador comercial. E eu achei aquilo incrível, eu achei um milagre de Deus, tem um testemunho enorme por trás disso, o tempo que a gente orou, a igreja se moveu, os nossos pastores amigos, enfim. Quando eu já estava trabalhando e atuando, como eu tinha um cargo de gestão, eu fiquei amigo e colega da gestora de RH, que agora era minha colega, mas na época fez o meu processo seletivo, junto com o meu gestor de mercado. Mas eu fiquei amigo da gestora e um dia ela me contou o seguinte: Rona, você lembra da tua entrevista? Eu falei, lembro, como não vou? Você sabe por que você foi contratado? Eu falei, assim você me coloca, né? Vou ter que falar aqui de mim, né? Eu falei, não, eu estou falando, tem algo em específico. E eu não sei, não tenho certeza, não sei. Falou, tem algo que foi chave. E quando ela disse aquilo, eu me emocionei, eu quase chorei na frente dela, mas acima de tudo, eu lembrei desse texto. Ela me disse, olha, você foi contratado porque lembra que havia um buraco no teu currículo de um período de 2 anos que você não escreveu nada, que não tinha nada. E a gente perguntou, o que é que você fez nesse período? O que é que você fez da vida nesse período? E eu não tinha colocado no meu currículo. E eles me perguntaram, e eu na entrevista disse o que eu fiz. Eu falei, então nesse período eu vendi marmita. Isso lá na entrevista. Como assim vende marmita? Vendeu marmita. E eu expliquei que eu fiquei sem emprego, a minha mãe cozinha muito bem, todo mundo falava que ela cozinhava bem, e eu tinha 20 anos na época, 18 anos na época, e eu falei, mãe, você cozinha bem, as pessoas sempre elogiam, e eu estou sem trabalho, eu acho que eu vou vender marmita. E aí eu comecei a sair nas obras da cidade de Cascavel, onde havia uma obra, eu ia lá, e eu comecei a perguntar, vocês almoçam? O que vocês almoçam? E tal. Eu fiz um pacote, peguei umas 3, 4 obras, e eu fiz um pacote, falei, olha, eu entrego o almoço para vocês por um valor X aqui, eu trago amanhã, enfim, 2 semanas eu já tinha
uma clientela de 80, 90 marmitas por dia que eu entregar. E o negócio não deu certo e faliu porque eu era todo mundo queria almoçar meio-dia. E eu que entregava as marmitas. Mas eu trabalhei por 2 anos, 1 ano, vendendo marmita, sozinho, enfim. Mas quando eu entrei no processo seletivo de uma grande corporação, de uma grande empresa para gestor comercial, eu senti vergonha de ter vendido marmita. Eu senti vergonha. Eu senti um fracassado, porque eu olhava para o meu lado e eu via pessoas candidatas àquelas vagas, todos com pós, com MBA, com não sei aonde, e FGV, e não sei o que lá. E eu tinha sido vendedor de marmita. E eu quis omitir isso ao máximo, eu quis esconder isso ao máximo. Foi um momento difícil, foi um momento de crise na minha vida, mas eu sentia, por mais de ser nobre, eu sentia vergonha dentro de todos aqueles executivos de venda, eu ter sido vendedor de marmita. E naquela entrevista, Deus tocou no coração daquela mulher de me perguntar o que eu tinha feito, e eu disse que eu tinha vendido marmita. E quando eu contei por que eu fui à venda de marmita e como isso aconteceu, eles ficaram tocados e falaram: nós queremos um gestor comercial igual você. Era isso que a gente queria, alguém que tinha vivido o campo, que tinha começado, tinha empreendido um projeto comercial, tinha criado rotas comerciais do nada, tinha empreendido um projeto, desenvolvido isso. Eu falei: de marmita? Mas era isso. E ela falou: aquilo que você estava tentando esconder e não quis falar, foi fundamental para a gente te selecionar. E naquele momento que ela me contou isso, meses, anos depois, daquela entrevista e anos depois da experiência de ter vendido marmita, Deus me lembrou desse texto, que não existe nada que esteja fora dos planos de Deus. Não existe nada, nenhum momento que passe despercebido pela grande conspiração divina. Não existe nenhum detalhe que fuja do seu controle, que diga isso. Deus usa tudo o que acontece na nossa vida. E esse texto ele é tão incrível que eu ouso dizer que a maioria de vocês não entendem esse texto. Eu não quero te ofender, mas eu quero te desafiar a olhar para esse texto de uma maneira diferente. Palavra por palavra, frase por frase. Eu quero que você comece com o primeiro. Olha como começa esse texto. Sabemos, diga comigo, sabemos. A primeira palavra desse texto é uma convicção. A primeira coisa que Paulo está nos ensinando é que não é uma hipótese, não é um otimismo, e não é um positivismo, e nem é um pensamento positivo que nós temos. Nós temos uma convicção. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando a definição dada por Deus de fé é prova e certeza, nós não podemos tratar a fé como um pensamento positivo. Se a definição que Deus dá de fé é acreditar muito que vai dar certo, você não entendeu a fé. A fé não é, ai Deus, se Deus quiser. A fé não é, ai tomara. A fé não é, ai meu Deus. Não, a fé é uma convicção de coração. Sabemos, Paulo está dizendo, eu sei. É dessa maneira que eu vivo a minha vida, sabemos. E convicção talvez é uma das coisas mais poderosas que você pode ter na tua vida. Porque alguém que é convicto sai da instabilidade da dúvida. Alguém que é convicto sai da ansiedade de não saber o que é que vem pela frente. Toda a vida cristã, toda a fé, toda a revelação da palavra de Deus sobre a nossa vida se baseia numa convicção. E eu acho isso poderoso. Você entendeu? Quando você conversa com alguém a respeito da sua fé, da sua religião, da sua filosofia de vida, é possível que algumas pessoas digam, olha, me parece que esse caminho ele é interessante. A minha esposa, a minha sobrinha hoje, eu conversava com ela no almoço, e ela está assim, toda animada, porque ela está cursando psicologia, e era o curso que inclusive eu queria ter feito, e eu amo psicologia, eu estudo bastante sobre psicologia, e a gente estava conversando sobre isso. E ela começou a me contar já das primeiras aulas. E coitada, né? Ela está começando a sua vida, enfim, e ela me contou algumas coisas que já tiveram nas aulas, e eu já identifiquei algumas coisas perigosas sobre filosofias que estão sendo introduzidas, como pensamentos, que vai doutrinando e vai ensinando ela a enxergar a vida de uma maneira que é totalmente oposta. E se existe algo que ela já está começando a aprender, é que não há certeza. Se existe algo, ela me falando, olha, Rona, você ia adorar, tio, você ia adorar. Tem 2 matérias lá que eu estou tendo já no primeiro ano.
História da psicologia e filosofia da psicologia. E então, nós estamos estudando agora os filósofos clássicos para entender como isso embasou a psicologia moderna e que a gente tem hoje. Eu falei, cara, que incrível, eu gosto disso. E ela disse, olha, e o professor fala que, e a gente estava num debate sobre afirmar as coisas, sobre ter certeza. E a conclusão é que não se pode ter. Eu falei, olha, minha filha, faz o seguinte, estuda tudo que esse professor mandar e tira a melhor nota que você puder. Mas para a sua vida, carregue uma verdade. Existe convicção de quem nós somos, de quem Deus é, de como é a vida, de que existe um Deus, de que eu sou homem, de que você é mulher. Existe convicção. Nós não precisamos ter dúvida. Existem mistérios com certeza. Existem coisas que talvez a gente não conhece, mas a vida de um cristão, a vida de um discípulo de Cristo, não é caminhar vagando, aí o que será? Deixa eu olhar meu horóscopo para ver o que vai dar. Ai, será que a lua vai... Não, meu irmão, nós sabemos. Alguém está entendendo isso que eu estou dizendo? Toda a doutrina cristã baseada na palavra de Deus, ela é baseada em convicção. Nós sabemos quem é Deus, nós sabemos quem é Cristo, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos, nós não temos dúvida, nós estamos tentando descobrir, nós sabemos que Deus cuida de nós sabemos que Ele tem um futuro para mim e para você, nós sabemos que nada nos faltará, nós sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário e que nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, nós sabemos que um dia viveremos com Ele na eternidade, na glória, não há dúvida disso, nós sabemos. Elimine a dúvida do seu coração. Eu sei que a vida te coloca em situações em que você tende a ter dúvida, mas peça para Deus transformar o seu coração. Fala, Deus, eu quero viver numa vida assim como Paulo está expressando e escrevendo essa passagem tão linda, que comece com convicção, que o seu dia comece com convicção, que o seu dia de manhã diga, olha, eu sei que talvez eu não sei quais desafios, talvez eu não sei quem serão as pessoas, talvez eu não sei quais tristezas ou alegrias eu vou ter, mas eu sei que Deus está cuidando de mim, eu sei. Carregue essa convicção no seu coração, viva com convicção, sabemos. Essa é a primeira palavra desse texto. Vamos seguir o resto? Quem quer continuar? Sabemos. Segunda frase desse texto é que Deus age. Sabemos que Deus age. Olha que incrível. Acreditar na aleatoriedade da existência. Gente, Rona, é aula de biologia hoje? De filosofia? Não, meu irmão, eu quero que você entenda que essas coisas estão sendo distribuídas na nossa mente, e a gente começa a viver pairadas nelas sem perceber. Escute, eu quero que você entenda, você às vezes você é induzido a pensar como o mundo, sem achar que é pensamento do mundo. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Por exemplo, tem gente que não vê maldade nenhuma, por exemplo, obrigado, viu, cara? Que não vê maldade nenhuma, assim, e eu não vou entrar nesse tema, mas, por exemplo, o que será que o destino tem preparado para mim? Eu vou ler o jornal lá, já que eu sou de Libra, vamos ver qual é de hoje, qual é de Libra. E eu preciso te dizer que a gente não percebe, ao mesmo tempo que a gente é cristão e acredita em uma fé, sem querer a gente é dominado por várias outras filosofias e entendimentos que vão nos distraindo e nos desnorteando do que Deus tem para a nossa vida. Um exemplo muitos de nós acreditamos na aleatoriedade das coisas mesmo, como princípio evolucionista. Eu não estou falando nem de acreditar que veio do macaco, ou acreditar que veio de Adão e Eva, é mais do que isso. Acreditar de que havia um nada, e nesse nada havia matéria, e havia uma matéria que, na verdade, havia uma energia, e essa energia chegou a um ponto de explosão, e ela explode, e dessa explosão sai matéria, e essa matéria começa a se mover no espaço, e essa matéria se move no espaço, de repente começa a se desdobrar em outros tipos de matéria, em outros tipos de elementos, e daí vem os corpos celestes, e dos corpos celestes vem outros elementos, como água, como gases, como H2O, como outros elementos, e dessa água surge um outro ser vivo, desse ser vivo surge uma ameba, dessa ameba surge um réptil, esse réptil evolui para um primata, e esse primata vira um homem. E desse homem, você hoje tem um smartphone. Acreditar que tudo isso foi aleatoriedade, é mais ou menos eu te contar o seguinte.
Eu chego aqui, eu não, vou pegar a Tati, porque é uma ofensa. A Tati chega com um bolo maravilhoso aqui na igreja. Quem já comeu um pedacinho de bolo da Tati? Né? A Tati chega com um pedaço de bolo aqui, um bolo maravilhoso. E aí você diz, Tati, que bolo maravilhoso, como é que você fez? Ela fala, não, eu não fiz não. Aí você comprou? Igual a gente fala, né? Onde é que você comprou esse bolo? Você comprou? Ela fala, não comprei não. Tá, você não comprou, você não fez, de onde veio esse bolo? Então, deixa eu contar. E todos nós estamos ouvindo a Tati contar essa história, tá bom? Então, deixa eu contar. Tinha um caminhão da Nestlé que estava vindo para Toledo. E esse caminhão da Nestlé, de uma distribuidora de mercado, enfim, estava vindo para Toledo. E nesse caminhão haviam vários carregamentos de alimentos, chocolate, pó, trigo, ovo, sal, azeite. E como era um carregamento que ia aqui no mercado que vende eletro também, tinha um fogão lá dentro. Enfim, acontece que esse caminhão capotou aqui na estrada. E quando ele capotou, as caixas foram abrindo. E quando as caixas foram abrindo, a farinha saiu de um lado, o chocolate saiu do outro, e eles se misturaram e de repente pulou uma bacia. E aquilo juntou na bacia e foi girando. E de repente um ovo quebrou no meio e se juntou com aquela massa. E ele bateu numa parede, bateu no outro, e de repente um chantilly se abriu. E acontece que, como o caminhão estava capotando, um fogão saiu da caixa, o fio dele soltou, um fio que estava ligado ao caminhão também descascou, juntou no fogão, o fogão funcionou, aquela massa caiu dentro do fogão, o fogão foi girando, aquele bolo, quando de repente a porta abriu e esse bolo apareceu. Óbvio que você não acreditaria nessa história, porque existem vários elementos. Quando você olha para um bolo, você vê intencionalidade nele. Diga comigo, intencionalidade. Não é farinha, açúcar, ovo e calor. Há uma medida de farinha, uma medida de calor, uma medida de ovo. Há uma ordem, primeiro, segundo, há um processo. Quando você olha para um bolo, você tem clareza de que há alguém agindo por trás dele. Meu irmão, eu preciso te apresentar a vida. Olhe para a vida. Olhe para uma planta. Olhe para uma planta. Barbosa, olhe para uma planta, né? Você que estuda isso. Olha para uma planta. Há aleatoriedade nisso, Barbosa? Há aleatoriedade, há intencionalidade. Um dia alguém agiu por trás disso. Um dia alguém intencionalmente criou isso. E o interessante e o maravilhoso é a gente saber que no que diz respeito à nossa vida, Deus age. Deus age. Ou seja, eu não estou vivendo o acaso, eu não estou vivendo a aleatoriedade, aí seja o que Deus quiser, vamos andando, vamos vivendo. Mas isso quer dizer que eu não posso tomar decisões? Não. A questão é que Deus está operando por detrás de todas as coisas, Ele não está coadjuvante nessa história, Ele não está omisso nessa história, Ele não é negligente com a sua vida, Ele age intencionalmente, Ele está operando, Deus não está parado, Deus não está assistindo, Deus está agindo. Deus está agindo. Essa convicção, sabemos que Deus age, muda tudo. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 10, versículo 29 ao 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Deus age, meu irmão. Deus está agindo, Deus não está parado assistindo sua vida, Ele está operando na sua vida. Ele está agindo na sua vida. Essa é a segunda convicção. Mas aí nós vamos para a terceira frase, que diz o quê? Em todas as coisas. Em todas as coisas. Diga comigo, em todas as coisas. A palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Provérbios capítulo 16, verso 4, tem um texto intrigante,
que diz assim: o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. O maravilhoso de entender que Deus age é entender como Ele age. E Deus age com tudo e através de tudo. Quando eu estava diante daquela entrevista, eu não conseguiria imaginar jamais que vender marmita fosse algo que seria fundamental para aquela experiência. Quando a gente está vivendo algumas coisas peculiares na nossa vida, especialmente dor e sofrimento, é muito difícil a gente conseguir enxergar Deus nisso. É muito difícil. Mas num simples processo de fazer pão, se você parar para analisar, fazer pão. Alguém já fez pão aqui? Alguém já fez? Ó, 2, aqui. O resto é tudo de prédio, né? Tudo, só compra. Um simples processo de fazer pão, onde tem meia dúzia de elementos, uma ordem específica, com quantidade específica. Você percebe com detalhe, pare para analisar. Se você nunca tivesse comido um pão, se você nunca tivesse visto um pão, se você fosse um aborígene, um índio, alguém escondido em uma caverna ou em uma selva, onde nunca tivesse tido contato com civilização, e alguém chegasse para você com os elementos sozinhos, e você falava: faz um pão, ou ao contrário, chegasse com um pão e chegasse com os elementos e fala: transforma isso nisso, você nunca saberia como funciona, você nunca, olha para um ovo, meu irmão, olha para um ovo, pensa no ovo, como é que um ovo vai virar pão, gente, com aquela casca? Para quem não sabe, para nós parece óbvio isso que eu estou dizendo, mas eu quero que você tente imaginar. Parece óbvio quando você vê o resultado final, parece óbvio quando você já conhece o processo, parece óbvio quando você já viu que se quebra o ovo, se joga lá no lugar, se bate, se mistura com a farinha. Parece óbvio agora, mas tente imaginar como é que um ovo ia virar pão, como é que o ovo junto com a farinha, junto com os... Agora eu quero que você tente olhar para a sua vida e para um problema que você viveu nos últimos tempos. É óbvio que talvez para você não faz sentido. É óbvio que para você fala: não, isso aqui é uma tragédia do destino. Isso aqui, meu Deus, como é que Deus deixou isso acontecer? E você não vê sentido nisso. Você não vê sentido em coisas, talvez, que você foi obrigado a viver na sua vida, pelas circunstâncias. Mas tudo isso, tudo cooperou para um propósito. Tudo, Deus usou cada uma das tuas experiências, cada uma das tuas circunstâncias. Deus não desperdiça nada. Cada pessoa que entrou na sua vida, cada situação que você passou, cada momento da sua fase, cada momento da sua vida, cada circunstância experimentada por você, todas elas cooperaram para algo que Deus está fazendo, por mais que você não veja. Tem coisas que nós vamos ver só lá na frente. Tem coisas que você já pode ver agora que serviu. Quem já consegue olhar para a sua história e ver: caramba, Deus usou coisas que eu nunca imaginava e hoje eu estou colhendo disso. Amém? E na época você fala: não é possível, isso aqui Deus está me castigando, ou sei lá o quê. E não, e Deus estava cooperando, Deus estava usando aquilo para cooperar. Deus estava usando aquilo. Hebreus capítulo 12, verso 10, preste atenção nesse texto, preste atenção de todo o seu coração. Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, os nossos pais, tá? Hebreus está falando sobre os nossos pais físicos, nossos pais, tá bom? E o autor diz assim: pois eles, os nossos pais, Hebreus 12, do 10 ao 11, pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada,
não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Eu quero que você olhe para uma frase desse texto. Muito simples. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem. Diga comigo, bem. E aí nós vamos para outra frase. A próxima frase. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. A palavra bem, no original escrito grego aqui, é o que é correto, o que é certo, o que é justo e o que é necessário. A palavra bem, no nosso português, está associado ao que é bom, muito fácil, apesar de serem palavras diferentes. Mas quando eu falo bem, você entende algo que é bom, que não é a mesma coisa. O que é bom normalmente é prazeroso, agradável, satisfatório. Concorda comigo? A gente está ensinando a Cel falar que algo é bom. Então, tudo que a gente quer tudo que a gente quer que ela ache bom, a gente está ensinando. Isso aqui é muito bom. Ela fala, bom. Ela já fala. Aí, de manhã, a gente fala, tomar café é muito bom. Ela fala, bom. E nós estamos ensinando ela que o bom é agradável, é prazeroso. Porque nós estamos falando isso para ela sobre comida, sobre café, enfim. E nós entendemos a palavra bem normalmente como algo que me deixa feliz, como algo que me dá prazer, como algo que me alegra. Mas não é isso que Deus está dizendo aqui em Hebreus. Ele está dizendo que Deus, porém, nos disciplina para o próprio bem. O bem aqui é para o que você precisa, para o que é necessário, para o que é justo e correto, para um alvo, mesmo que seja desagradável. O sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem é a convicção de que Deus pode ser que seja amargo o que eu esteja passando, pode ser que seja intragável, mas o fim vai valer a pena. O fim responde pelo meio. O fim vai dar a resposta dizendo, essa história não havia acabado, ela foi amarga, ela foi intragável, ela foi sofrida, eu chorei, eu me amarguei, foi difícil lidar com aquele familiar daquela maneira, foi difícil passar pelas batalhas com meu marido, foi difícil lidar com aquela situação com os meus filhos, mas tudo Deus usou para o bem, mesmo que não tenha sido bom. Foi para o bem, mesmo que não tenha sido muito bom. Eu vou te contar uma história. José do Egito. José, 17 anos de idade, filho mais novo do seu pai Jacó, sonha sonhos de glória, de governo e de exaltação sobre si próprio. Na ingenuidade dele, ou talvez, como nós sabemos hoje, que sim era necessário, ele conta para os seus irmãos. Olha, deixa eu contar um sonho. Eu sonhei que eu era melhor que vocês. Foi assim que ele sonhou. Quando ele conta os sonhos que ele teve, sabe? Das estrelas, o sol e a lua se curvando perante ele, dos trigos se curvando perante o trigo dele. Ele está dizendo o seguinte para o irmão: eu sou melhor que vocês. E inclusive no segundo sonho, que até o sol e a lua, simbolicamente, o seu pai e a sua mãe, os irmãos ficaram indignados. Está falando que até o nosso pai se prostrará diante de você. Você é um arrogante. E José, naquela ingenuidade, ele contou, enfim, mas aquilo incitou inveja, ira, raiva dos seus irmãos. E eles tramaram contra a vida dele. José, os seus irmãos, os 10 irmãos, combinaram, Benjamim não estava nessa, combinaram de matar José. Esse cara arrogante, quem ele pensa que é melhor que nós? Vamos matar esse cara. E eu quero que você tente imaginar José, sabendo que os seus 10 irmãos o odeiam. Esse sentimento ele não é agradável. Esse sentimento ele não é bom. José, ele só tinha tido um sonho. Escute. Deus não tinha falado para José, presta atenção, deixa eu contar uma coisa. Vai acontecer isso, aquilo outro, mas fica tranquilo, daqui 13 anos você será governador do Egito. Não. Deus nem foi claro no sonho de José. Ele só mostrou que os feixes de trigo se curvariam no feixe de trigo, que o sol e a lua, ele não mostrou nada. De repente, do nada, por causa de um sonho, que ele nem sabia que era de Deus, porque a Bíblia não diz que Deus falou com José naquele momento, ele só contou o sonho que ele teve, os seus irmãos estavam com ira, com raiva, querendo matar ele. Talvez e você falar, Deus,
Eu não fiz nada para merecer tanta injustiça. Olha aqui meus irmãos tramando contra mim. De repente eles não estão só tramando. Eles vão para o fato mesmo, eles qualificam um crime, eles planejam matar ele. Aí um lá fala, não, peraí, isso aí, derramar sangue, calma. E aí botam ele num poço. Enquanto eles pensavam o que iam fazer com José, vem uma caravana. Uma caravana que está indo para o Egito. Eles falam, quer saber, por que a gente não faz dinheiro de José? Vende ele como escravo. Nosso pai não vai saber, a gente inventa uma história aqui de que ele morreu, de que uma fera pegou ele e pronto, já resolveu. E os irmãos dele fazem isso. Eu quero que você imagine a cena de José sendo retirado de um poço. Eu não sei quantos dias ele ficou lá, com fome, maltratado, temendo pela vida. Tenta imaginar esse menino de 17 anos olhando pela boca de um poço, onde seus 10 irmãos tramam como matar ele. Como é que estava o psicológico desse menino? Como é que estava o emocional? Tenta imaginar. Meu irmão, não tinha remédio, não tinha nada. E ele estava vendo tudo isso e ouvindo tudo isso. De repente, não só ouviu seus irmãos tramarem contra ele, como ele viu seus irmãos pegarem ele do poço, amarrarem as suas mãos e darem para pessoas estranhas, o levarem como escravo e pegarem o dinheiro daquilo. Meu irmão, você está conseguindo entender o que eu estou te contando aqui? Isso foi o que José viveu. Aí preste atenção, a história não acaba aqui, ela só está começando. Aí José, ele é vendido, ele caminha, ele é maltratado. Irmão, é escravo, tá bom? É escravo. Ele não foi contratado para ser assistente comercial aqui na BR Foods. Ele foi escravo. Com certeza ele foi chutado, passou fome, passou necessidades, foi arrastado, foi maltratado. De repente ele chega numa terra estranha e um homem compra ele, Potifar. E ele vai trabalhar como escravo nessa casa. Só que a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E ele prospera. Ele começa a trabalhar com excelência. Ele começa a trabalhar com diligência. E de repente Potifar viu que José era muito sábio, era muito confiável. E coloca ele como administrador da sua casa. E agora José é administrador da casa de Potifar. E era um rapaz bonito, era um rapaz inteligente, um rapaz sábio. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. A mulher de Potifar, aquela mulher do inferno, sabe? Falou, quer saber, eu quero Joseph. Joseph, venha. Está lá José sozinho à noite, sabe? Trancando a casa, indo na despensa, ver se precisa comprar algo amanhã, está todo mundo dormindo. Quando ele está atravessando o corredor, indo lá para o seu quartinho de administrador da casa, de empregado, está lá aquela bendita cuja dizendo, Joseph? E ele, sai daqui, mulher, sai fora. Não, você vem aqui que eu quero você. Joseph, não fuja de mim. E a Bíblia diz que José fugiu. Ela pegou a manta dele e falou, seu desgraçado, você acha que você vai me rejeitar? Agora você está frito. Ela começa a gritar, socorro! Esse escravo que botaram dentro de casa me abusou, tentou me pegar, tentou. José olhou, mulher doida. É doida? Sim, prenda-o. Potifar manda ele para o cárcere. Aí eu quero que você tente imaginar José preso. Oh Deus, eu só contei um sonho. Eu estava de boa, eu queria comer meu Nescau, assistir Netflix, mas contei meu sonho. Só contei meu sonho. Meus irmãos me traíram, me venderam, eu fui açoitado, fui chicoteado, fui cuspido, virei escravo, agora estou sendo caluniado e agora estou preso. Passam-se algum tempo. Não foi da hora para a noite. Você lê essa história, ou vê a novelinha da Record, e você acha que é 4 ou 5 episódios, né? Eu não estou falando de anos. 13 anos foi o processo de José. No anonimato, na escuridão e no silêncio. Sem ouvir nada da parte de Deus. 13 anos. Está lá José prisioneiro, mas agora, porque ele era diligente, sábio, corajoso e confiável, agora ele era o administrador do palácio, do cárcere. O carcereiro dava a chave na mão do José. Falou, José, dá uma mão aí que tem uns presos lá, vamos mudar ele de cela. Ele falou, beleza, está aqui a chave. José ia lá, ele virou um funcionário do cárcere, mesmo sendo preso. De repente ele conhece 2 caras, que trabalharam para o faraó, um copeiro e um padeiro. E os 2 têm um sonho, e contam para José. E José falou, olha, eu tenho uma relação com sonhos. Eu tenho uma intimidade com os sonhos. E José interpreta os sonhos dele. Só que para um era uma má notícia. Para um é que ele iria morrer.
Falou, preciso te contar. A interpretação do teu sonho é que você está... Sai fora, rapaz! Cruz, credo! Meu horóscopo disse diferente. Falou, deixa eu dizer, é a revelação de Deus aí. Mas para o outro, falou, olha, você vai ser restituído no teu cargo. O faraó vai te colocar de novo. Você vai voltar a servir ao faraó. O cara falou, sério? Uau! E José disse, olha, mas não te esqueças de mim. Lembra de mim. Porque isso que eu estou falando vai acontecer. O que aconteceu? Como José interpretou. Um morreu e o copeiro foi restituído. Aí você diz, chegou o dia da vitória de José. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção, vai se arrepender. Não, o cara esqueceu de José. O cara esqueceu de José. E eu fico pensando, por que aquele desgraçado esqueceu de José? Você vai entender. O cara esqueceu de José por 2 anos. Eu fico imaginando José toda noite. Eu interpretei o sonho daquele vagabundo. E ele não lembrou de mim. Todos os dias se martirizando, mas a minha vida é uma droga mesmo. Eu não sirvo para nada, eu ajudo os outros e eu estou aqui. Não. Pode até pensar isso, mas a Bíblia, com certeza, por mais que não está claro, talvez ela falaria, se José tivesse murmurado, tivesse desanimado, Não, ele continuou vivendo a convicção, diga comigo, sabemos. A convicção de quem ele servia e do Deus que ele tinha. Sabe o que acontece? O faraó tem um sonho. E ninguém consegue interpretar o sonho do faraó. E aquele que recebeu a interpretação de José lembra. Ih, rapaz, eu estava lá preso há 2 anos atrás e o cara lembrou, o cara interpretou meu sonho aqui. Ô faraó, posso te contar uma coisa? Há 2 anos atrás aconteceu o seguinte, eu sonhei, um cara interpretou, cadê esse cara? Traz ele aqui, José vem. Ei, escute. O faraó conta o sonho, José interpreta, o faraó fica maravilhado e fala, olha, o que você propõe? José fala, olha, diante do teu sonho, né, são 7 anos de prosperidade, de vacas gordas, e 7 anos de escassez. Então eu proponho que o Senhor contrate alguém sábio, inteligente, bonito, que seja hebreu de preferência e que saiba interpretar sonhos, para administrar tudo isso. Mas ele fala, eu recomendo que o Senhor contrate alguém sábio para administrar nos 7 anos, para que nos 7 anos de escassez tenha abundância. E o faraó falou, é isso aí, você. A partir de hoje você é governador sobre todo o império egípcio. E você vai cuidar de tudo isso. Eu quero que você tente imaginar. O sonho do faraó foi a respeito de uma escassez e de um problema climático. Que se tivesse sido interpretado há 2 anos atrás, não iria acontecer. Porque talvez, climaticamente, não era o tempo da seca ainda. Precisava-se chegar ao tempo correto. Por isso que o que pareceu que aquele que era amigo se esqueceu de José, era simplesmente a estufa de Deus para chegar o momento oportuno para ele ser chamado. Foi 2 aninhos dizer, olha, só preciso que chegue a hora dos movimentos climáticos para que dê certo a seca, para que o sonho dê certo. Foi isso. Só que é o tipo de coisa que a gente só vê agora, porque está contando a história. Eu quero que você se coloque no lugar de José. Cada noite dormida na prisão, cada traição, cada injúria, cada calúnia, 13 anos no anonimato, não vendo nada, nenhum agir de Deus, nenhum mover de Deus, nenhuma palavra de encorajamento, sozinho, sem pai, sem irmãos, sem ninguém, para que um dia, alguém chegasse e falasse, chegou o dia de você governar sobre todos nós. Aí você diz, não, Rona, você que está contando toda essa história, você que está criando tudo isso, será que foi assim mesmo? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, no verso 20. José está diante, escute, José está como governador do império egípcio e de todo o mundo, diante dos irmãos que o venderam como escravo, diante do seu pai, diante de todos. E olha o que ele diz, sem rancor, sem amargura. Olha o que ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Qual palavra bem aqui? A mesma usada em Romanos. Não foi agradável, não foi delicioso, mas foi o correto, foi o que precisava acontecer. Deus o transformou em bem, para que hoje
fosse preservada a vida de muitos. Posso te contar uma história? Existe um cálculo arqueológico, histórico, de que o projeto administrativo de José, de durante 7 anos separar 1/5 da provisão de todos e armazenar, foi responsável para poupar boa parte da humanidade daquela época, de um grande império que era o egípcio, que sustentava várias outras nações, para sustentar a fome de milhões de pessoas que poderiam ter morrido, se não houvesse provisão egípcia para os 7 anos de fome. Existe um cálculo, nós fomos comovidos esses dias, nós fomos sensibilizados com as grandes notícias, 600 mil mortes por Covid, não sei quantos milhões no mundo, e todo mundo, mais ou menos dessa maneira, milhões de pessoas foram poupadas de morrer de fome, de crianças morrerem de escassez e de fome, porque um menino foi traído pelos seus irmãos. Eu não sei se você entendeu o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo porque um governador administrou bem, eu estou dizendo porque o menino foi traído pelos seus irmãos. Porque se o menino não fosse traído pelos seus irmãos, ele não iria para um poço. Se ele não fosse para o poço, ele não poderia ser vendido de escravo para uma caravana que estava indo para o Egito. Se ele não fosse vendido de escravo para uma caravana para o Egito, ele não seria prisioneiro, ou ele não seria administrador de Potifar. E se ele não fosse administrador de Potifar, preste atenção nisso, ele jamais poderia ser preso em uma prisão que só era destinado para pessoas de alto escalão do governo. E se ele não fosse administrador de Potifar e tivesse sido acusado por alguém de alto escalão, ele nunca iria parar numa cela onde estaria juntamente com ele o copeiro e o padeiro do rei. E só porque ele estava numa cela onde havia um copeiro e um padeiro do faraó, é que ele pôde acessar uma ponte para interpretar os sonhos do faraó. E se ele não tivesse interpretado os sonhos do faraó, meu irmão, ele não teria salvado a vida de muitos. Por isso que José, ao fim da sua vida, ele olha para os seus irmãos e fala: meu irmão, fique tranquilo. Ele fala, vocês estão lendo aqui, fique tranquilo, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que a vida de muitos hoje fosse preservada. Amém. Existe uma conspiração divina com você. Esse choro hoje, pode ser choro hoje, amanhã vai ser risada, dizendo: como é que eu não vi Deus nisso? Essa angústia, essa preocupação hoje, você vai falar: não acredito. Pode ser angústia e preocupação hoje, amanhã você vai falar: como é que eu não vi Deus nisso? Talvez Deus agora, enquanto eu prego, está mostrando momentos da tua história, onde você sentiu tristeza, agonia, solidão, fraqueza, desamparo, e Deus hoje está trazendo e usando essa mensagem para te lembrar: eu precisava exatamente daquele choro, eu precisava daquela situação, eu precisava daquele trauma, porque aquilo estava cooperando para algo que eu estou fazendo que você ainda não enxerga, mas o meu propósito é para o bem, eu estou fazendo algo. É isso que Deus quer te dizer hoje. Deus está agindo, Ele está conspirando a favor de você, e a tua vida não está ao acaso. Deus tem um propósito e Ele vai cumprir o seu propósito. Amém? Tem alguém que acredita nisso? Fique em pé então, vamos agradecer ao Senhor.